popular de um crime cometido supostamente por homofobia é realizada em Belo Horizonte. Série Graduação. Hoje vamos conhecer um calouro do curso de Artes Cênicas. Depois do Mais Médicos, Mais Professores. Novo programa do governo é o tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje fica a dica sobre esclerose múltipla. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Após 11 anos, um crime cometido em Montes Claros teve o julgamento iniciado em Belo Horizonte. No ano de 2002, o bailarino Igor Xavier foi assassinado. Movimentos ligados aos direitos dos gays e minorias tratam o crime como tendo sido motivado por homofobia. E pela primeira vez na história do Brasil, um crime dessa natureza vai a júri popular. O julgamento atraiu vários representantes de movimentos ligados ao direito dos gays e minorias. A gente está com essa esperança de que seja feita justiça. O fim dessa impunidade é muito significativo, não só para Minas, como para o país inteiro. Nós, da classe cultural, temos lutado ininterruptamente para que isso ocorra. Por quê? Porque há uma influência enorme, política, no caso, há uma influência financeira absurda e todas as bestas são usadas pela banca dos advogados que defendem os assassinos, né? Então nós queremos contrapor isso com a luta, a guerrilha pela paz e pela honestidade e pela justiça. É o que a Associação Sociocultural propõe. A mãe do bailarino chegou acompanhada por familiares. Abalada, ela pediu por justiça. A expectativa é que a justiça aconteça. Estamos confiantes, apesar de apreensivos, porque a gente não tem certeza de nada, entendeu? Então estamos, pelo menos eu como mãe, muito aflita, né, à espera desse resultado. O júri presidido pelo juiz Glauco Soares Fernandes teve início no meio da manhã desta terça-feira. No banco dos réus, depois de 11 anos, o zootecnista Ricardo Vasconcelos e o filho, funcionário público Diego Vasconcelos. Réus que foram defendidos pelo ex-secretário de Estado da Defesa Social, Maurício Campos Júnior. Na promotoria, Gustavo Fantini. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a sessão foi transferida de Montes Claros para Belo Horizonte por causa da comoção que causou na cidade. No júri, 3 homens e 4 mulheres. Os réus respondem pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com denúncia, o que foi confirmado no depoimento, o zootecnista Ricardo Vasconcelos teria se irritado ao ver o bailarino Igor Xavier tentando agarrar o filho dele, Diego Vasconcelos. Ele teria sacado de 2 armas e, ao tropeçar num tapete, efetuado o primeiro disparo. O bailarino teria entrado em luta corporal com o zootecnista, que teria efetuado outros 4 disparos que mataram a vítima. Apesar da motivação homofobia não ter sido incluída no processo, especialistas avaliam que este é um importante momento para discutir o tema em sociedade. Um julgamento extremamente importante e que pode servir de exemplo para o Brasil, para que esses crimes de homofobia que acontecem hoje no Brasil, eles não permaneçam impunes. Nós acabando com a impunidade desses crimes homofóbicos, nós vamos conseguir enfrentar a violência. Nós estamos tendo uma oportunidade de chamar mais atenção para uma postura da sociedade em relação a esta situação, e quando pessoas do povo, né, jurados, fazem um julgamento, elas se comprometem com uma postura de, digamos, moralidade, de aceitação do outro, da diversidade. Então esse julgamento é importante nesse sentido, da sociedade se comprometer em perceber melhor os seus problemas, né, e respeitar as pessoas, né. Quando a gente está falando de mudanças de valores e de cultura, são processos que envolvem obrigatoriamente processos educacionais, né? Então, precisamos nos comprometer com isso, quer dizer, com formas de combate, não só a violência homofóbica, mas também o que nós vamos fazer com esses agressores, né, que precisam alterar a sua percepção sobre a sociedade, sua percepção sobre as diferenças entre os seres humanos e assim por diante. Chamar a atenção das autoridades
para que, pelo menos, nos ajudem, porque nós somos militantes dessa causa, nos ajudem a aprovar as leis que protegem homossexuais, porque nós sabemos que a violência contra essas pessoas cresce a todo momento. E a coisa mais difícil hoje em dia é aprovar uma lei que os proteja. O julgamento durou toda a tarde de hoje e, de acordo com informações divulgadas no Twitter oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o júri popular foi marcado por divergências entre os advogados de defesa e acusação em relação ao homicídio. Como existe a intenção de réplica e a possibilidade de tréplica, o júri pode se estender por toda a noite. O desdobramento você encontra no site facebook.com/tvufmg. Isabela Melano para o Circuito FMG. Depois de anunciar o programa Mais Médicos, o governo agora quer fazer o Mais Professores. É o Programa Nacional de Professores Visitantes na Educação Básica. O projeto ainda está em fase de formulação, mas a principal ação anunciada é o envio de professores temporários para o interior das regiões Norte e Nordeste do país. Na nossa entrevista de hoje, o professor Luciano Mendes vai comentar a proposta do Mais Professores. Ele é coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar Brasil, na UFMG. O grupo discute a educação de qualidade. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Do ponto de vista de quem estuda o tema, qual a realidade da educação no país? Acho que hoje a gente pode falar seguramente que o Brasil, nas últimas décadas, teve avanços significativos em termos da educação pública, educação básica, sobretudo. Quer dizer, nós conseguimos fazer algo que, ao longo do século XX, nós vinhamos buscando, que é todas as crianças na escola. Hoje, quase todas as crianças em idade escolar estão na escola. Também estamos criando condições para a permanência das crianças na escola, que era uma outra grande questão. O que está hoje, eu acho que é discutível hoje, as pesquisas, os ativistas sociais e o próprio governo tem se preocupado, é com a qualidade dessa permanência. Essa qualidade tem a ver, por exemplo, com a questão da aprendizagem, um direito das crianças que permanecem na escola aprenderem aquilo que a escola, que os professores definem que é fundamental aprender, a qualidade dessa permanência em termos da questão do espaço, das atividades culturais, do aprendizado da cultura que ocorre no interior da escola e a relação com os próprios professores. Acho que essas questões sobre a permanência, a qualidade da permanência, a qualidade do aprendizado é hoje ainda uma grande questão. E como o senhor avalia o anúncio feito pelo governo do programa Mais Professores? Acho que, mais uma vez, o governo, e agora o governo federal, trata a questão estrutural da educação, as questões estruturais da educação como professor, como uma questão emergencial. A proposta de dar bolsa, de mandar professores para o interior, de retomar a atividade de professores já aposentados, e isso trata a questão como se fosse uma questão emergencial, ou seja, nós vamos fazer um projeto e esse projeto vai resolver um problema. Na verdade, essa questão dos professores é um problema que vem pelo menos desde o século XIX, ou seja, sempre que se pensa em fazer uma educação de qualidade, declara muito fortemente a importância dos professores. Mas, no entanto, quando vai se referir às políticas para os professores, pensa muito mais na formação de professores do que nas questões mais cruciais, que tem a ver com a carreira e com o salário. O Mais Professor não ataca nenhuma dessas duas questões relativas aos professores, que é a questão da carreira e do salário, que é uma questão reclamada por todos aqueles que estudam a questão pelo Sindicato dos Professores. Os pesquisadores mostram muito claramente o impacto que tem a ausência de carreira e de salários dignos para os professores, em termos de rotatividade, e agora as pesquisas estão revelando, os colegas da UFMG estão revelando em suas pesquisas, que o número de jovens que buscam a licenciatura, buscam a formação para ser professor, está diminuindo nas últimas décadas, diminuindo a tal ponto de quase alguns cursos terem que fechar. Muito obrigada por participar hoje, professor. Até uma próxima oportunidade. Para acompanhar as discussões do projeto Pensar Educação, Pensar Brasil, basta acessar o site pensareducação.com.br. Esclerose múltipla. Na Semana da Conscientização sobre a doença, o Fica a Dica discute o tema. Hoje, nosso especialista comenta a evolução da esclerose múltipla. A doença pode iniciar-se de uma forma que nós chamamos de surtos e remissões. São ataques
Ataques que a pessoa tem sintomas motores, fraquezas, ou alterações de sensibilidade, ou alteração de controle da urina ou do intestino, ou alterações visuais. E esses ataques passam, deixando ou não alguma disfunção permanente no sistema nervoso. Mais tarde, durante alguns meses ou mesmo ano, vem um segundo ou terceiro ataque da doença, comprometendo outra porção do sistema nervoso. Essa é a forma mais comum da esclerose múltipla, chamada surtos e remissões. Há uma segunda forma de início da doença que nós chamamos de forma progressiva primária. Não há ataques intermitentes, mas uma constante piora da disfunção do sistema nervoso no curso do tempo. Nesta quarta, a dica é sobre os sintomas e a prevenção à esclerose múltipla. Não perca! Nessa semana, o Circuito FMG exibe uma série de reportagens sobre alguns dos cursos de graduação da universidade. Na matéria de hoje, você vai conhecer um calouro do curso de Artes Cênicas. Meu nome é Cláudio Carvalho, tenho 22 anos e hoje eu estou estudando na Belas Artes, no curso de Artes Cênicas. Eu escolhi o curso de teatro porque é um exercício que eu pratico há 3 anos por meio de curso livre, que é curso que a gente paga. Aí eu pretendia fazer alguma graduação, até estava cursando curso técnico de eletrônica. Mas no meio do curso livre de teatro que eu fazia, eu vi a vontade ali, me cresceu algo ali, ó, Cláudio, eu acho que você está mudando seu caminho, é algo que você deseja mais do que a área de exatas. Aí foi algo que me tomou e hoje eu pretendo estar na minha vida cursando a arte. Eu nunca tentei nenhum outro vestibular, esse foi o meu primeiro vestibular e eu não sei se eu contei muito com sorte, mas também eu me dediquei muito na prova prática, que é a que eu me garantia mais. Porque eu formei em 2009, não fiz cursinho, então eu não estava fresco das matérias, as coisas assim. Eu olhei muito pouco livros, coisas assim, mas eu me dediquei muito na parte prática. Mas a primeira coisa que eu já fiz foi chamar um veterano aqui. Eu tenho o objetivo de fazer oficinas, qual você me indica, até porque eu estou na área artística, na arte cênica, mas eu gosto da arte como um todo. Eu quero a de dança, a de música, eu quero procurar oficinas, principalmente nesses pontos, para poder especializar, que eu acho que isso vai me acarretar muito na arte cênica. Porque no futuro, eu hoje sou um microempresário, estou abrindo uma empresa junto com um primo meu, mas eu quero sempre estar ligado no meio artístico. Aí eu quero tanto se eu tiver a oportunidade de dar aula ou então a oportunidade de fazer trabalhos em teatro que eu tenho mais foco, futuramente se possível TV, mas eu quero assim ter um ligamento com a arte, não quero me desvincular disso mais. Amanhã, vamos conhecer um calouro de engenharia civil. Fique ligado! O Circuito FMG termina agora. Uma boa noite e até amanhã.